dia, pessoal! Vamos corrigir então a folhinha de atividades que vocês fizeram na última aula. E a gente vai classificar então essas frases, os verbos, de cada frase, nesses 3 tipos aqui. Então vamos lá. Vamos ver a primeira frase da letra A. Cidades de São Paulo atingidas por chuva receberão 30 milhões. Então, a gente tem o verbo receberão. O que eu acho mais prático de fazer quando você está na dúvida, porque assim, tem gente que lê o verbo e já sabe o que é. Já está com o raciocínio muito rápido. Mas para quem ainda tem aquela duvidazinha, que é super normal, faz o seguinte. Primeira coisa é você ver se é um verbo de ligação. Elimina um. É melhor você ficar em dúvida entre 2 do que entre 3, certo? Então, elimina, vê se é verbo de ligação. Vocês lembram os verbos de ligação? Festa privada para você? Ficar, estar, ser, tornar-se, andar, parecer, permanecer, continuar, virar. E aí, lembram? Então, receber tá naquela lista? Não, não tá. Porque ele não serve para ligar uma pessoa à sua característica, É para isso que os verbos de ligação servem. Então, não é. Então, a gente já eliminou o verbo de ligação. A gente fica ali na dúvida. Ou é intransitivo ou é transitivo. Ok? E aí, para isso, você tem que reparar ali na frase, no que veio depois. Se o receberão for um verbo intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento. Tu não precisa falar nada a mais que a pessoa já vai te entender. O transitivo pega trânsito, lembra? Ele pega trânsito para ir lá buscar o seu complemento. Então, se a gente ler a frase até o verbo, vamos ler? Cidades de São Paulo atingidas por chuva receberão. Dá para entender? Se William Bonner, no Jornal da Globo, ele fala essa frase, a gente vai entender? Receberão? A gente vai olhar para a cara um do outro e falar, receberão o quê? Ajuda? Dinheiro? Pessoas? Bombeiros? Então, assim, é um verbo que precisa pegar trânsito para buscar o seu complemento, que no caso foi 30 milhões, Então, por isso que aqui nós temos um VT. Ai, que lindo que ficou. Nossa, não sei como fica pior, mas vamos lá. O que importa é fazer. A B. Meus pais parecem tranquilos. Lembrando que a gente sempre vai ver primeiro se é um verbo de ligação. Nós temos 2 verbos de ligação que começam com P. O parecer e o permanecer. Olha o parecer aí, Parecem. Só que para provar que realmente é um verbo de ligação, gente, ele tem que estar ligando alguém, um sujeito, a uma característica. Ele tá ligando? Tá, Tá ligando a pais, a característica deles, que são tranquilos. Então, as 2 pessoas são as mesmas, Os pais são essas pessoas tranquilas. Então, pais e tranquilos são as mesmas pessoas. Então, ali o parecer só tá ligando. Então, pronto. Verbo de ligação. Bem simples. Vamos para C. Parasita ganhou o prêmio de melhor filme do ano em 2020. É uma situação muito parecida com a letra A, certo? Você falar Parasita ganhou, sem nenhum contexto, claro, gente? Eu tô falando assim, alguém chegar na tua frente e falar essa frase do nada, sem contexto. Porque se eu perguntar, pessoal, o Parasita ganhou o Oscar? Aí alguém me responde, ganhou, o Parasita ganhou. Claro que aí a gente entende. Mas aqui são frases isoladas. São frases sem contexto. Ok? Então, se eu boto o nome de qualquer filme, de qualquer livro, eu falo tal livro, tal filme, porque Parasita é um filme, tá? Tal filme ganhou. Ganhou o quê? Ganhou críticas, ganhou um prêmio, ganhou bilheteria, ganhou o quê? Certo? Ganhou elogios. Então, é um verbo que precisa, ele tem que pegar um trânsito para ir atrás do seu complemento. E aí, com o complemento, ele fica, Parasita ganhou o quê?
o prêmio de melhor filme do ano em 2020. Então, por isso que aqui nós temos um verbo transitivo. AD. Pelo menos 15 homens do navio morreram. Eu esqueci de dizer, né, que ganhou não é o verbo de ligação, não tá na lista. Até eu esqueci de fazer esse passo a passo. Então, vamos para D. Morrer tá na lista de verbos de ligação? Não, não é verbo de ligação. Ou ele é VI ou ele é VT. Intransitivo ou transitivo. Morreram precisa de complemento? Se o William Bonner, no Jornal da Globo, tô cismada agora com o Jornal da Globo, né? Porque são tantas notícias, né? Que eu tô só com isso na cabeça. Mas se o jornalista aparece na TV e fala essa frase, tal pessoa morreu. O bombeiro tal lá, o presidente tal, o prefeito tal, aquela pessoa morreu. A gente entende o que aconteceu. Claro que ele pode dar mais detalhes, claro que pode, mas não é obrigatório, é uma frase que a gente entende. Esse é o ponto. Então, intransitivo. Vamos para a letra E. A chuva chegou de repente. Chegar é verbo de ligação? Tá na lista? Não, não está. Então, de novo, nós vamos ficar aí na dúvida se é VI ou VT. Olha para a frase. Vê se esse verbo, quando a gente chega nele, se as pessoas já te compreendem o que aconteceu, já compreendem o que você quer dizer. Você entende? Se o teu pai chegar, se tua mãe chegar para você, a chuva chegou. Entende, né? Tem um negocinho depois, né? Tem o de repente. Mas esse de repente, ele não é obrigatório. Essa é a dica para você ver um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Mas se eu quiser dar algum detalhe, botar alguma coisa ali, eu posso botar. Não quer dizer que não vai ter nada igual ali o morreram. Ali o morreram tava muito fácil, né? Porque a frase acaba no verbo. Então é óbvio que ia ser intransitivo. Agora aqui na E não. Aqui na E tem o de repente. Mas aí você tem que pensar. Eu sou obrigada a botar esse de repente, senão as pessoas não iam me entender. As pessoas iam ficar perguntando o quê? O quê? Não, gente, elas não iam. Elas iam entender. A chuva chegou. Pronto. Todo mundo entende o que isso quer dizer. Intransitivo. A F. Eu acredito em milagres. Acreditar não é verbo de ligação, porque não está na lista. E aí? É um verbo que precisa de complemento? Vai lá pegar o trânsito para achar seu complemento ou não? Eu falo essa brincadeira do trânsito, gente, é uma brincadeira com a palavra transitivo, tá? É só uma brincadeira para a gente lembrar que é como se o verbo precisasse pegar o trânsito para buscar o seu complemento, porque ele é transitivo. É só uma brincadeira, para quem não entendeu, tá? Então vamos lá, acredito. De novo, gente, é uma frase sem contexto algum. Alguém chega do nada para você e fala, eu acredito. Você vai entender? A mensagem vai estar clara para você? Não, né? Se tivesse um contexto por trás, teria. Se tu perguntaste, né? Você acredita em mim? Aí eu acredito. Mas aqui, gente, são frases soltas, sem contexto. Não é um verbo que dá para entender. Assim, do nada, a pessoa fala, eu acredito. O que tu vai perguntar para a pessoa? Se chega um doido do teu lado e fala, eu acredito. O que a gente vai perguntar? No quê? Em quê? Em quem? Né? A gente vai ter essa dúvida. Então, é um verbo transitivo. Ele tem que pegar trânsito para, achar o seu complemento. Ele precisa desse complemento. Vamos para G. Perigo já passou. Passar não é de ligação. E pelo que vocês estão vendo aqui, né? Ele não precisa de complemento, tanto é que ele nem tem. A frase acaba nele. Porque ele é um verbo muito... Ele já significa tudo o que ele tem para significar. A gente consegue parar a nossa frase nele que as pessoas entendem. Né? O verbo passar ele é muito comum a gente usar ele sozinho. A tristeza passou. Tal pessoa passou. Minha irmã passou, né? Então... ele é muito comum a gente usar ele realmente nessa situação de intransitivo, que é o verbo que a gente
entende. H. Ele continua zangado comigo. É verbo de ligação? Sim, né? Tá lá o verbo continuar. Mas espera aí, vamos fazer aquela prova. Tem que provar, tá? Isso é muito importante. Esse verbo de ligação está ligando um sujeito a uma característica dele mesmo? Ele e zangado são as mesmas pessoas? Ele é a pessoa que está zangada? É, ele e zangado são as mesmas pessoas e o continua ali só está ligando o ele ao zangado, que é ele mesmo, tá? Então, é um verbo de ligação. Muito bem. Vamos para aí. As minhocas modificam o solo. Não é de ligação, não está na lista. Se eu falar as minhocas modificam, você não vai entender. Você vai me perguntar o quê? O que elas modificam? O que elas mudam? Elas mudam o planeta, a água, a terra, a comida. Então, é um verbo que você precisa pegar o trânsito para achar o seu complemento transitivo, tá? Agora eu tô indo mais rápido porque eu acho que vocês já pegaram aí a lógica da coisa, tá? Se não entendeu, volta lá do início e começa a escutar o vídeo de novo. Assistir, né? J. Ela misturou suco com refrigerante. Não é verbo de ligação. Eu não vou entender essa frase se eu parar ali no verbo, se eu só ler ela misturou. Não vou entender o que ela fez. Eu sei que ela misturou, mas misturou o quê? Tem 1 milhão de coisas que dá pra misturar. Então, eu preciso que a pessoa me diga mais, que a pessoa me dê o complemento. Então, é transitivo. Sempre que precisar de complemento, é transitivo. A K. Meu irmão só berrava, aquele chato. E aí? Não é de ligação, né? Berrar não é definitivamente de ligação, é uma ação, né? É um verbo nocional. E aí, é transitivo ou intransitivo? Você entende se eu parar a minha frase ali no berrava? Se eu falar, meu irmão só berra. Meu irmão só berrava. A minha vizinha só berra. Você me entende? Entende, né? Por quê? Porque é um verbo intransitivo. Você entende. A L. Quando o garoto passou, ela ficou apaixonadíssima. É o crush dela. E aí, esse ficou é de ligação? É, tá na lista, verbo ficar. Esse verbo está servindo para ligar uma pessoa a uma característica dela mesma? Ela é a pessoa que tá apaixonadíssima? Sim, é ela. É uma característica dela. Então, é um verbo de ligação. M. O policial abordou o motorista. Abordar não é de ligação. Vamos ver se precisa de complemento ou não. Se precisar de complemento, é transitivo, VT. Se não precisar, é VI, intransitivo. Vocês entendem se eu falar o policial abordou? Imagina, eu gosto muito de dar o exemplo assim da TV, um jornalista falando na TV, porque aí vocês conseguem perceber como isso ficaria estranho, né? O jornalista vai dar uma notícia agora que lá em Santa Catarina o policial abordou. Gente, fica super incompleto, não dá? Não dá para falar e as pessoas te entenderem, não vai acontecer. Ele vai ter que dar o complemento. Abordou uma criança, abordou uma idosa, abordou um bandido. Ele tem que ter abordado alguém. E eu preciso desse complemento. Porque ele é um verbo transitivo. N. Mostrei minha foto a todos. Não é de ligação. Mostrar, né? Não está na lista. E aí? Tu entendes ou não? Se eu falar mostrei. Não, né, gente? Fica bem esquisito. Se alguém chega do nada e fala, mostrei. Mostrou o quê? Mostrou pra quem? Essas vão ser as questões. Transitivo. E a última, Joaquina é tímida demais. Essa menina é tímida. O verbo é, ele vem de qual verbo mesmo? Esse verbo tão pequenininho, né? Feito de uma palavrinha só.
Ele é do verbo ser, né? Eu sou, ele é o mesmo verbo. E o verbo ser está na lista dos verbos de ligação? Sim, está. Vamos comprovar? Joaquina e tímida são as mesmas pessoas? Nessa frase são. Joaquina é essa pessoa que eu estou chamando de tímida. Então o só está ligando a Joaquina à característica dela de ser tímida, né? O nosso predicativo, lembra? Então é um verbo de ligação. É isso, pessoal. Contem aí o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Como é que ficou? Ficou meio a meio? Acertaram a maioria ou erraram a maioria? Como é que foi? Tá tudo bem? Me respondam se tá muito difícil, se não entendeu, se errou muito, apagou tudo e mesmo com o vídeo não conseguiu entender. Vocês têm que me avisar, porque a gente vai seguindo em frente, tá? E se vocês não me falarem, pra mim tá tudo bem. Eu acho que vocês entenderam. Então tem que estar sempre falando comigo, não precisa ter vergonha de falar que não entendeu, tá? Então é isso. Espero que tenham corrigido aí direitinho, que tenham entendido melhor, tá? Essa classificação dos verbos. Que, se você for ver, é simples, é só ter calma, é só fazer um por um com calma. Tem gente que já quer, né, sair classificando assim, aleatoriamente. Ah, é VI, deve ser VL, ah, é VT. Aí realmente não dá, gente. Aí você está fazendo uma coisa pra nada, né? Você não vai agregar nenhum conhecimento com isso. Então, é hora de parar, pensar e fazer o seu melhor. Beijos, até a próxima aula!